O tempo voa e você fica aí nessa linha aí de derrotista, né, de pessimista ou de profeta da miséria ou da desgraça, né? E daí a pessoa fica aí depressiva. E Deus não quer isso para você não. Deus não quer isso para você não, viu? Me desculpe quem pensa ao contrário, mas o tempo que a gente está vivendo, nós temos que ficar firme com Jesus. São dicas importantíssimas, básicas. A sua fé em Cristo, você ler a palavra de Deus todo dia, você buscar ter a sua comunhão com Deus, harmonia com a sua família, né? Se você é casado, busque fazer o possível para que o seu casamento melhore, né? Você que está me ouvindo, você é casado? Casada? Então, você tem que entender que você que é casado, casada, né? A Bíblia fala que quando a gente casa, a gente se torna uma só carne, tá? Então o casal tem que estar no mesmo foco, na mesma visão, né? Entendeu? Então é assim que funciona. Então, às vezes a mulher trabalha numa empresa, o marido trabalha em outra, isso aí não tem nada a ver. Cada um trabalhando aqui, trabalhando ali. O importante é o casal entender que vocês têm que unir forças para o bem de vocês mesmos, do casal e dos filhos, se você tem ou venha ou possa ter, né? Você está entendendo? É assim que funciona. Não adianta, a pior briga é quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, no fim o diabo fica rindo aí na porta aí e a coisa não vai para frente. Então tem muitas coisinhas bobas que acontecem na vida de certas pessoas que não deveria acontecer, né? Às vezes falta, em algumas pessoas, falta humildade, né? Para pedir perdão, para pedir desculpa, né? Às vezes falta bom senso. Hoje em dia está faltando muito bom senso em muitas pessoas, né? Às vezes não é porque você está com a razão que você vai querer peitar todo mundo, não. Você tem que ficar na tua, fica na tua. Aquilo que Deus tem para você, vai ser teu, vai chegar. Mas não se perca com brigas, bobeiras, né? A gente vê aí, principalmente no Brasil, né? Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Isso aí não leva a nada. Isso aí não leva a nada, não vale a pena. Não vale a pena você entrar em certas discussões. Aí não vale a pena. Só desgaste emocional, só desgaste, né? E a galera lá de cima, lá, às vezes não está nem aí com a gente, entendeu? Então você tem que entender que Deus é a nossa esperança. Então, são detalhes aqui, sabe? Detalhes. Não fica aí só pensando em desgraça, tristeza, né? Porque no meio do povo de Deus mesmo, que conhece a palavra, né? Tem uns que acreditam de um jeito, outros acreditam do outro. Quer dizer, no mesmo Deus, no mesmo Jesus, mas, né? Tem aqueles que ensinam, olha, Jesus está voltando, ele vai voltar, se cuide, o mundo vai ficar pior, vai vir desgraça, vai vir tragédia. Aí fica repassando essas coisas no WhatsApp, aí as pessoas ficam mais depressivas ainda. Então, eu sei, está na Bíblia, está na Bíblia. Eu não preciso dessas informações distorcidas, porque tem muito se fala, né, de uns anos para cá, o tal da fake news, que é notícia falsa. Então, no meio cristão está cheio de fake news, né? Pessoas que distorcem algumas coisas, né? Então, nós temos que se cuidar. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo de unidade com Jesus, buscar se unir com a sua família, né? É isso, é a presença de Deus, é um diálogo respeitoso. Por quê? Porque o nível das pessoas, infelizmente, muitas pessoas ficaram depressivas nesse tempo, muitas pessoas ansiosas, mas por que ficaram, né? Cada caso é um caso, aqui não dá para falar no geral, cada caso é um caso, cada um tem uma realidade, né? Então a gente sabe que essas doenças infelizmente existem. Agora, se você ficar, se você der brecha, ela vem com tudo. Então, evite, né? Evite ficar isolado, sozinho assim, né? Com esse negócio de distanciamento, tem que tomar cuidado, porque às vezes você fica tão isolado, né? Que tem medo até de abrir a porta. Isso não é de Deus, isso aí Deus não quer isso para ninguém, não. É coisa estranha isso aí, né? Então isso aí foi impregnado, né? Um medo exagerado, né? Então, e colou em muita gente, colou. Quer dizer, a pessoa fica aí, e daqui a pouco fica aí, sei lá, começa a ter até pesadelo, né? Deus não quer isso para você, não. Deus não quer isso para ninguém agora. É o tal negócio, né? A pessoa come comida estragada, vai ter problema, né? Então tem que comer comida boa. Estou falando de comida espiritual, informações boas. Faça um teste, com todo respeito a todo mundo, e com todo respeito à área jornalística, à área de TV, rádio, etc. e tal, com todo respeito. Mas eu acho que se muitos ficar 5 dias sem ver noticiário, acho que tua vida vai melhorar, porque tem gente que ficou com uma... ela só gosta de ouvir tragédia, sabe? Antigamente, quando tinha bastante jornal em papel, né, impresso,
Tinha jornal que a gente brincava na época. Se torcesse, só saía sangue. Porque só tinha notícia ruim, só de desgraça. Né? Entendeu? Então, como está em extinção o jornal de papel, só está jornal online, né? Então, às vezes você anda em... Daqui a pouco o teu computador começa a pingar sangue, porque você só vê desgraça. Né? Televisão, daqui a pouco começa a pingar sangue. Né? Por quê? Porque só vê notícia ruim. Então, nós temos que entender que isso aí contamina. Eu não estou dizendo... Nós somos um povo inteligente. Você que está me ouvindo ou me assistindo, você é inteligente. Você está entendendo o que eu estou falando. Você é inteligente. Usa essa inteligência aí. Pensa, raciocina aí. Deus está falando. Tá certo? Deus fala dessa maneira também. Não é? Deus nos alerta. Tá certo? Então, o que acontece? O que o inimigo quer? Quando eu falo inimigo, eu estou falando do bicho, do animal, de Satanás, do diabo, de Satanás. Ele tem nome, está na Bíblia, né? A pessoa tem que dar nome. Porque inimigo não é o teu patrão, tua patroa, o vizinho, a vizinha. Não, isso aí não é inimigo, são pessoas. Né? Talvez podem ser usados pelo inimigo, mas não quer dizer que eles são seu inimigo. O inimigo é uma força do mal, negativa, maligna. Né? Às vezes a força do mal ela atinge a sua mente com pensamentos negativos, pensamento de suicídio, pensamento de morte, pensar assim, acho que se eu morrer é melhor, se eu morrer ninguém vai nem perceber. Às vezes não percebe mesmo no tempo que está aqui. Então, isso aí são pensamentos ruins. São pensamentos tenebrosos, né? São pensamentos que derrubam qualquer pessoa se ficar pensando essas coisas. Você está entendendo? Eu lembro quando eu era bem jovenzinho, o pastor explicava para a gente, ele dizia assim, irmãos, toma cuidado, porque o diabo tem sapatinho de algodão. Ele entra mansinho e você não escuta o barulho. Então é mais ou menos isso, né? Outros diziam assim, cuidado, que mente vazia é oficina do diabo. São dizeres que têm sentido se você analisar. Então, às vezes você está aí, né, pensativo, com a mente vaga, né, não tem coisa boa na mente, começa a pensar bobeira. Né? Começa a pensar. Às vezes você está meio sozinho mesmo, literalmente, aí você fala, eu estou sozinho, ninguém me vê, ninguém manda nenhum zap pra gente. Sabe aquelas pessoas que reclamam, ela fala assim, eu mandei um WhatsApp pra tia, a tia nem respondeu, mas é que a tia, o celular dela não abriu ainda, entendeu? Então as pessoas ficam sofrendo à toa, né? E quando você estuda sobre redes sociais e sobre o WhatsApp, ninguém é obrigado a responder você imediatamente. Se for algo urgente, ele vai ligar para você. Né? Então, se você fizer um estudo sobre o WhatsApp, a gente estuda essas coisas, né, para estar contextualizado, então é isso. Né? Não quer dizer que porque você mandou um recado para alguém, que se ele mandou, às vezes ele está trabalhando, né? Às vezes está ocupado, porque tem gente que já está escrava do celular, né? Não é verdade? Então o celular é importante. É com o celular que a gente recebe a tua informação, é com o celular que a gente faz as nossas lives. Claro que é um aparelho que é uma bênção, mas a gente tem que saber cuidar, porque senão daqui a pouco você fica escravo dele. Então quando você for à mesa, almoçar, jantar, tomar café, né? Isso eu falo para todos nós, eu também tenho que se cuidar. Deixa o celular em outro lugar. Vá almoçar, vá jantar, todo mundo sem celular. Vai para a mesa sem celular. Depois que almoçar, depois que vocês conversaram à mesa com quem mais você está almoçando, jantando, tomando um café gostoso, né? Aí depois, agora vamos, né? A não ser você que nesse momento está tomando um café, mas está usando o seu celular para nos ouvir. Aí é diferente, né? Aí você está ouvindo, né? Eu estou dando dicas aqui porque todos nós, eu também, todos nós. Eu não sou anjo, sou ser humano igual você. Então nós temos que entender que a gente tem que se cuidar. De repente, a gente está se ocupando com coisas que não traz benefício, não dá dinheiro, não traz edificação para a nossa vida espiritual, não acrescenta na nossa cultura. Então nós temos que entender, gente, que o tempo é precioso. Tempo é precioso. É uma moeda que Deus deu para todo mundo. Tempo é precioso. Então, você tem que ver, você tem que analisar a tua vida. Será que, de repente, eu ou você, será que a gente não está perdendo tempo com coisas que não chegam a lugar nenhum? Eu tenho que avaliar. Esse livro que eu estou lendo, eu gosto de ler bastante livros. Esse livro está me ajudando em quê? Essa reportagem que eu estou lendo, ela está me ajudando em quê? O que está me acrescentando? Você está entendendo? Porque se você lê um noticiário mentiroso ou um noticiário, vamos assim dizer, estou tentando escolher uma palavra que leve, um noticiário assim meio capcioso, né? Ou hoje em dia fala muito na rede, as narrativas, né? Existem muitas narrativas, né? Vou usar esse termo. Então, se você ficar observando essas narrativas, o que eles querem? Que você leia só aquela frase e passa para frente. Quer dizer, aí você acaba contaminando outras pessoas com a narrativa maligna muitas vezes. Tem certas narrativas do inferno, parece que foi fabricada lá no inferno.
e daí o diabo coloca na mão de pessoas para levar essa mensagem negativa, entendeu? É assim. Então, Deus como Pai, Deus como Todo-Poderoso, a Bíblia fala que Ele como Pai, Ele corrige os seus filhos que Ele ama. Então Deus sabe nos corrigir. Certamente, muitas vezes Deus me corrigiu. Ele fala comigo, Ele corrige. Às vezes às vezes você toma uma atitude, Deus não se agrada. Agora, tem diferença entre um pecado e um erro. Nem todo erro é pecado. Você está entendendo? Pecado é quando você desagrada a Deus, quando você comete algo, a própria consciência já acende um sinal vermelho lá, né? Aí se você viu, puxa, pequei, falhei, o que você tem que fazer? Você tem que se arrepender, confessar para Deus e abandonar. Então, quando você confessa e abandona, a Bíblia fala que Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Mas a Bíblia diz que aquele que encobre, olha só, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha que interessante. Por quê? Porque quem vive de mentiras, né? Quem vive mentindo e mentindo para os outros e mentindo de si próprio, ou seja, essas pessoas não vão para frente. Você já ouviu falar aquele ditado que a mentira tem perna curta? É verdade, né? É mentira. Né? Então você vê aí tanta gente vivendo na mentira, no engano. E quem engana os outros um dia será enganado. É a lei da semeadura. Planta mentira, vai colher mentira. Planta fé, vai colher vitória, vai colher certeza. Plante amor, vai colher amor. Planta milho, vai colher milho. Planta feijão, vai colher feijão. Planta melancia, vai nascer melancia. Planta arroz, vai nascer arroz. É assim que funciona. É a lei da semeadura. Planta ódio, vai colher ódio. Então é isso. Então muitas coisas que acontecem na vida de certas pessoas é a maneira que ela vive. Uma vida desregrada, uma vida sem normas, sem regras. Porque existe uma parcela da sociedade e o inimigo que é isso, que é o que? A baderna, a bagunça, a desordem. Por que tem as leis? Por que tem cada país, nosso país tem uma constituição? Para que seja... É a norma ali, a lei maior de um país é a Constituição. E quando ela está sendo desrespeitada é por quê? Porque está virando bagunça. Assim também é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus e quem segue a Bíblia é abençoado. Quem segue a palavra de Deus é bem-aventurado. É assim que funciona. Então você precisa compreender esse negócio. Agora, o que acontece? Os problemas, queridos, preste bem atenção. Certamente você que está me ouvindo agora, tem muita gente que está me ouvindo agora, ao vivo, você está bem, sua saúde está boa, as suas finanças estão equilibradas, aparentemente você está bem, você está feliz da vida. Mas infelizmente vai ter outros que estão nos ouvindo agora que talvez está doente, talvez a grana está curta, a gente sabe disso, isso é óbvio. Ainda mais gente que está falando aqui há muitos anos pelo rádio, pelo YouTube, então evidentemente, pela internet, então a gente sabe disso. Por isso que nós vamos orar daqui a pouco, depois dessa palavra. Mas se você está preocupado com algo, de repente, ontem, por exemplo, não vou dar nome aqui, mas ontem, após a programação aqui ontem, alguém contactou com a gente, uma pessoa que é conhecida nossa, entrou em contato, estava em outra região, acho que no estado de São Paulo, se eu não me engano, e disse, pastor, hora que eu estou aqui, machuquei o pé, e estava ali esperando, desde ontem, esperando ser atendido, devido a esses problemas aí que está acontecendo, então daí essa turma fica em segundo plano, E o que aconteceu? Como a pastora conhece essa pessoa, muito chegada dela, nosso, Daí o que ela fez? Daí ela acabou fazendo uma oração específica para aquela pessoa, que a coisa, e ela sentindo dores ali no seu pé, que machucou, acho que caiu da moto, enfim. Não foi tão grave, mas foi razoável. Aí a pastora fez a oração, dali acho que meia hora, 40 minutos, conseguiram vaga para ela, já resolveu o problema e já fez o curativo ali, etc. e tal. Estou contando isso aqui porque é importante isso que eu estou falando. Porque ninguém está isento de problemas. É o que mais a gente fala aqui, Ninguém, mas ninguém mesmo. Você pode estar super em comunhão com Deus. Claro que você vai ter uma vida melhor, Deus vai te dar graça, vai te dar força, vai te dar ânimo. Mas, preste atenção, metade da sua vitória depende de você. Você está entendendo? Deus faz o impossível. Deus faz o sobrenatural. Mas o natural, você tem que fazer a nossa parte, Você tem que fazer. Eu espero que essa conversa de hoje
né, fechando a semana aqui pelo rádio nesta manhã, possa estar te ajudando, te conscientizando que você tem que cuidar dos seus pensamentos, né, daquilo que você pensa, que você pensa, depois você vai falar. Se você pensa, é porque você vai estar pensando algo para tomar uma atitude, não é assim que funciona? Você pensa, de repente você tem que resolver uma coisa, então você coloca a mente para pensar. Pô, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Imagina quando você pensa negativamente, não vai dar certo aqui, não vai dar certo aqui. Mas tudo conjectura negativamente, quando você pensa negativamente. Então eu quero deixar aqui, nessa parte da programação, quero deixar um texto que eu sempre leio ele, falo aqui também, que é um filtro, né, que ajuda muito a vida da gente. Está escrito em Filipenses, né? Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Olha, essa receita aqui é infalível. Filipenses 4, o verso 6, 7 e 8 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa frase final aqui, ó, nisso pensai. Então, se você está com a mente boa, né, não tem nenhum problema grave, e é uma pessoa normal, vamos assim dizer, está com a mente funcionando normalmente, então você tem que fazer essa filtragem. Se o que você anda pensando está te deixando para baixo, está desanimando você, não pense mais, pense o outro lado, né? Use para pensar em possibilidades, está compreendendo? Porque nós vamos orar, mas não adianta só orar se você continuar com os pensamentos errados, porque tem pensamento. Claro que a Bíblia fala que o inimigo ele é astuto, né? Se ele encontrar uma brecha, ele entra. Então tem coisa, quer dizer, não é nem o inimigo, mas é você. Você que fica vendo, sabe aquele ditado popular, vendo bicho onde não tem? Sabe quando você fica com a filosofia ali da teoria da conspiração? Sabe quando você pensa que está todo mundo conspirando contra você? Isso é coisa da cabeça da pessoa. Pode ter casos que seja verdadeiro, não sei. Mas há casos que a pessoa está sofrendo à toa. Sabe quando a pessoa está sofrendo à toa? Sabe quando a pessoa está pensando umas bobeiras na cabeça e depois ela vai ver que não era nada daquilo? Aí você fala, meu Deus, estava sofrendo à toa. Eu já tive esses problemas. Quem não teve? Todo mundo. O que eu estou ensinando aqui, eu também já tive um momento de pensar algumas coisas e de repente eu fui ver, a coisa não era tão grave como eu imaginava. Por quê? Porque a gente começa só a pensar negativamente, né? Tem pessoas que estão assim, se o telefone tocar, ai meu Deus, o que será agora, né? Porque ela já está achando que vai receber uma notícia ruim. Não, você tem que pensar em possibilidades. Então essa palavra aqui é para abençoar a sua vida espiritual, para abençoar a sua vida física e as suas emoções, a sua mente, seus pensamentos. E quando o apóstolo Paulo, falou essas coisas aqui em Filipenses, não é? Paulo estava preso, gente. Ele estava preso porque era uma perseguição contra o ministério dele, a igreja de Jesus da época, do apóstolo Paulo, né? Ele não tinha feito nada, ele não tinha roubado, não tinha participado de corrupção, nada disso, né? Mas foi por causa de perseguição contra a pregação do evangelho, vamos assim dizer, né? É isso aí. Então, ou seja, então ele estava sendo perseguido ali e preso. Então, na prisão, ele envia essa correspondência aqui para os irmãos. Irmãos, olha, fica tranquilo, tenham paz, pense em coisa boa. Quer dizer, o homem estava lá ajudando os que estavam lá fora. Quer dizer, Paulo estava preso injustamente, né? Mas ele estava confiante que Deus estava com ele ali. Em contrapartida, o povo que estava solto lá fora precisava dos consolos do apóstolo Paulo como um missionário, como um evangelista, como um pastor, como um apóstolo que ele foi, né?
Você está entendendo? Então é isso. Gostou da palavra? Paulo diz assim em Filipenses 4:4, né? Ele começa narrando ali, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, quer dizer, alegrai-vos, né? Alegrai-vos no Senhor. Então se alegre, meu querido e minha querida ouvinte, e creia. Se nesse prezado momento você estava preocupado com o filho, com a filha, com alguma coisa familiar, que a gente entende, né? Toda família tem os seus desafios. Então faça a tua parte. Se você fez o que pôde, se a fulano fez o que pôde, vamos orar, vamos crer. Deus vai agir, vai entrar com uma providência. Eu não contei agora há pouco, a pastora orou para aquela pessoa que estava há mais de 24 horas ali no corredor do hospital e com aquela dificuldade toda, né? E era porque ela machucou o pé. Não tinha nada a ver com esse problema aí desse vírus aí, né? Mas então, você veja bem. Mas com uma oração, a pessoa estava quase desesperada, porque estava sentindo dores. E o atendimento estava demorado, complicado, a gente entende, é muita gente, né? Então, mas orou, dali uma meia hora, eu acho que foi meia hora, se foi 40 minutos talvez, conseguiu êxito, porque aquela pessoa precisava também de uma palavra amiga, precisava de uma palavra de encorajamento, ela estava desesperada, né? Então Deus, como disse a primeira música que a gente colocou, Deus cuida de mim. Então Deus cuida de cada detalhe. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Você viu aqui um dos depoimentos aqui de uma ouvinte? Ela disse, ó, mesmo nesse tempo de tantas coisas diferentes, né? Ela disse que Deus prosperou ela no trabalho. Ela conseguiu um novo trabalho, está tocando. É assim que funciona. Então, nós temos que ver o Deus do impossível, Ele está agindo. E quando Deus age, ninguém vai impedir. E Deus quer que você creia nele 100%. Você tem que confiar em Deus 100%. 100%. Tá certo? Fala para Ele, fala para Deus. Fala, Deus, em que área eu tenho que melhorar? Deus fala. Deus usa aqui a gente para falar com você, a Bíblia. Deus pode falar de várias maneiras, mas a maneira segura é o que vem da Bíblia, da palavra de Deus, tá certo? Essa é mais segura. Mas Deus tem outros métodos que podem te ajudar também. Então que você tenha um dia de excelência, que você tenha um excelente final de semana. Guarde a sua fé. Não deixe ninguém contaminar a sua fé. Foque. Se você está feliz com Jesus, se você está feliz com a vida que você tem, então não deixa ninguém tirar a sua felicidade. Fica firme na verdade, em Cristo, na palavra. Se você não está triste, aliás, se você não está feliz, se você está triste, se você está... Então vamos crer que Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai mudar a tua sorte. No livro de Jó também, Jó 42, tem um texto, Jó 42, lá no final de Jó, quando ele ora para os seus amigos, a Bíblia fala que Jó estava orando pelos seus amigos, e quando ele orava pelos seus amigos, Deus então mudou o cativeiro de Jó. Deus tirou Jó daquela situação. Jó perdeu seus filhos, todos eles morreram. Todos eles morreram. Jó perdeu seus bens materiais. Jó perdeu a sua saúde física. Ele ficava com pedaços de telha raspando ali a sua pele. Ele não perdeu a esposa e nem a vida dele, porque Deus não permitiu. Mas Jó foi fiel. Jó permaneceu fiel. Jó 42, verso 1 e 2 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos pode ser impedido. Aí no verso 10 diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Você veja bem, Deus abençoou Jó mais do que o primeiro estágio. Passou luta, passou prova, passou batalha, mas ele não se afastou da fé. Ele não negou a sua confiança no Deus eterno. É assim que você tem que fazer também. Por isso que estamos aqui dando essas palavras de fé, de ânimo, e creia, Deus é contigo. E a conclusão é o seguinte: enquanto estamos aqui nesse mundo, vamos ter dias
meses de alegrias, de vitória, às vezes uma derrota, às vezes uma tristeza. Isso é o processo da vida, não é? Desde quando Adão e Eva eles pecaram, ou seja, os problemas vieram. Por isso a importância de você entregar sua vida para Jesus. Então eu faço um convite a você que está me ouvindo atentamente. Você já entregou a sua vida para Jesus Cristo? Você já declarou Jesus Cristo como teu Salvador, como teu Senhor, como teu médico, como teu advogado, como teu Deus? Se não, faça hoje. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de mudança de vida. Eu não posso salvar você, eu posso dar essas instruções aqui. Eu posso orar por você, com você. Eu posso continuar fazendo esse trabalho até quando Deus me permitir, eu vou continuar fazendo, tá certo? Mas quem salva a sua vida, a sua alma de ir para o inferno é Jesus Cristo. Você está entendendo? Então Jesus está falando nesse momento. Ele está falando, ele está de braços abertos para te receber, para perdoar os seus pecados, para restaurar a sua vida, para te dar paz, para te dar alegria. Agora você que diz, pastor, eu tenho Jesus, eu amo Jesus, então continue com ele, fica firme, não se afaste da fé, não desvie da fé, não perca o foco e não dê ouvidos, né, aquelas pessoas que zombam da sua fé, que escarnecem da nossa fé. Ame essas pessoas. Jesus diz assim, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem, abençoai e não os amaldiçoeis. Então o verdadeiro cristão, ele não roga praga para ninguém, ele ora para Jesus agir lá, para Jesus fazer a obra no coração daquela pessoa. Aí é Deus que vai agir, aí Deus sabe agir, porque Deus é Deus, né? Nós humanos, a gente não sabe agir corretamente, principalmente em conflitos, principalmente quando você tem uma desavença com alguém, às vezes até da própria família, né? Entendeu? Então nós temos que entender que direito é direito, né? Direitos e deveres é para todo mundo, mas você tem que entender que Deus é justo, Deus é o justo juiz, ele julga corretamente. Então entrega essa causa nas mãos de Deus, porque eu quero encerrar orando com vocês e por vocês e agradecendo a todo o povo que está com a gente neste momento, agradecer a você também que tem apoiado esse projeto, que nas suas orações tem orado pela gente, muito obrigado. Agradecer a você também que tem semeado a sua semente de fé como um agente de Deus, ou semeado a sua, como a gente tem o tijolinho da fé, né, que a gente fala. Então, que Deus te abençoe, te prospere, e eu espero que hoje ainda Deus levante um grupo legal de pessoas aí que vai dizer, não, eu vou semear a minha oferta para manter esse projeto. Vou manter para essa programação continuar com essa 1h30 aí pela Marumbi e outros projetos que a gente vai desenvolver daqui para frente, né? Então que Deus abençoe o seu salário, sua aposentadoria, você que já vive da aposentadoria, o seu prolabore, você que é empresário, empreendedor, profissional liberal, você, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida ouvinte, né, que está esperando o momento da oração. Quero agradecer a você que nos acompanha e também tem sido honesto e orado pela nossa família, pelo nosso ministério, por nós aqui, pela Rádio Marumbi, enfim, pelos outros programadores também, né? Tudo aqui é uma rádio abençoada, é uma rádio 24 horas no ar, levando fé, levando esperança, e o Agindo Deus tem a sua parte aqui nessas 24 horas, de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã, e também de segunda a sexta, às 18h15, tem mais 13 minutinhos de fé para abençoar você aqui. Então, louvado seja Deus por você. Vamos então falar com Deus. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta semana que o Senhor nos deu a graça, a bênção de estarmos aqui de segunda a sexta-feira, neste horário tão abençoado que é das 8h30 às 10 da manhã. Te agradeço, Pai, pela vida, pela família, te agradeço pelos familiares, pelos amigos, pelos irmãos e irmãs de fé, pelos ouvintes, pelos internautas, por todos que nos acompanham aqui pelo rádio, que nos acompanha pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, enfim, por todos que têm recebido orientações espirituais através do nosso ministério, Senhor. Deus Todo-Poderoso, proteger a todas as famílias, abençoai os casais, os homens, mulheres, jovens e crianças, o recém-nascido e a mamãe grávida. Proteger a todos, Pai. Eu coloco diante do Senhor, neste altar da oração nesta manhã, todos os pedidos que nós recebemos desde segunda-feira até agora e aqueles que ainda vão chegar hoje, Pai,
Nós colocamos diante do Senhor, Pai, todos os pedidos, Pai. Mesmo que a gente não pôde ler aqui no ar ao vivo a todos, mas eles enviaram, e a gente pôde ler depois, e o Senhor está vendo só o esforço dessa pessoa escrever, enviar um áudio, pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo socorro, porque elas creem, elas acreditam, o Senhor sabe disso, Pai, que elas dizem assim: pastores, ore por nós, que nós cremos na oração de vocês. Então eu uno, Senhor, neste momento, a minha fé, Senhor, com a fé do ouvinte que crê, que acredita, e que recebeu essas instruções agora de manhã, essas palavras de encorajamento, essas palavras de incentivo, para eles não perderem o foco, para eles não desanimarem. Abençoa, Senhor, abençoa a vida espiritual dos ouvintes, abençoa a vida física, emocional, restaura a saúde emocional, faz uma bênção, Senhor, libera uma bênção aí para a mente dessas pessoas, os seus neurônios, né? Restaura os neurônios dessa cabeça aí, Senhor. A mente, o cérebro, sabe, a memória. Meu Deus, restaura, Senhor. Tira todo pensamento negativo, todo pensamento depressivo, todo pensamento de morte, de desânimo, todo pensamento triste. E, aliás, Pai, Tu sabes que alguns estão tristes, infelizmente, que perdeu um parente, perdeu um amigo. Então, Deus, conforta e consola os tristes e abatidos e renove as forças de cada ouvinte neste momento. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, abençoa o nosso querido Brasil e as autoridades constituídas, dê a elas, tanto do executivo, legislativo e judiciário, dê a elas sabedoria para, naquilo que elas têm que fazer, executar, legislar, julgar, que eles sejam honestos, Pai. Porque Tu sabes que temos vivido tempos em que até a justiça está contaminada. Então tenha misericórdia, Pai, de nós. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia dos povos e nações. Tenha misericórdia e abençoai tanto o povo que está no Brasil me ouvindo agora, como também o pessoal do Paraguai, da Argentina, do Chile, dos Estados Unidos, do Canadá. Ó Deus, lá em Toronto, nosso ouvinte, e outras regiões. Também abençoando lá no Japão, na Itália, na França, como também, Senhor, na Espanha, ó Deus, na China, também temos ouvintes lá na China, ó Deus, em Israel, abençoa a nação de Israel, abençoa Jerusalém, ó Deus Todo-Poderoso, onde chega este momento de fé, seja pelo rádio, pela internet, pelo nosso canal no YouTube, que chegue ali o agir de Deus, a bênção de Jesus Cristo, aquele que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Senhor, abençoa aqueles que apoiam o projeto, as finanças, o salário, o ganho, a renda, e tenham todos um ótimo dia, um excelente final de semana, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com a proteção divina do sangue de Jesus, a proteção das armaduras espirituais e a proteção dos anjos do Senhor sobre cada vida, cada família, cada ouvinte. Assim seja, assim oramos, Pai. Abençoa os funcionários da Rádio Marumbi, abençoa o Marco Antônio, abençoa os demais, o Maurício, todos os funcionários que trabalham aqui, o Emerson, o Douglas, abençoa os proprietários da emissora, abençoa, Senhor, os funcionários, abençoa os apoiadores, que a Tua graça, favor e bondade seja sobre a Rádio Marumbi AM, a Rádio Marumbi FM, todo o sistema IES de comunicação e sobre o projeto que estamos aqui com essa parceria, com essa emissora. Abençoa, prospera, e a nossa intenção é permanecer até a volta de Jesus, até quando o Senhor permitir. Assim oramos e já Te agradecemos pela vida, pela saúde e, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. E aqueles que hoje, Pai, estão entregando a sua vida para o Senhor Jesus, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida e que a partir de hoje ele se torne então uma nova criatura, ele cresça e desenvolva a sua fé caminhando com Jesus para todo sempre. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Tenham todos um ótimo dia. Às 22 horas em ponto, a nossa live pelo canal do YouTube. Agindo Deus, quem impedirá? Abundância 4, hoje, 22 horas, no youtube.com/Agindo Deus, quem impedirá. Um grande abraço a todos, encerrando com a Maria Eduarda. Bom dia na paz, pastor. Eu vou ler Salmo 110, do 1 ao 3. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.